Então, o que é ortogonalidade? Um arranjo ortogonal é ortogonal quando, para qualquer nível de um fator, o número de ocorrência de cada nível dos demais fatores for igual. Um A0 integralmente balanceado. A ortogonalidade cumpre um papel fundamental no projeto robusto, pois cancela o efeito dos demais fatores sobre um dado fator cujo efeito desejamos estimar. Assim, ao compararmos as médias dos níveis daquele fator, a diferença observada conterá apenas a informação sobre o efeito do fator em questão. Tipos de características ou respostas. Existem 6 tipos de características, basicamente. Características dinâmicas, uma janela de operação, né? De tanto a tanto, ele pode variar. Nominal melhor, maior melhor, menor melhor e por atributos. Nominal melhor é aquilo que a gente usou no exemplo ali, aquele M era o valor médio, então a nominal é 10 mais ou menos 0,1 era a medida do diâmetro. Maior melhor quer dizer, quando eu estou trabalhando velocidade do processo, quanto maior melhor. Menor melhor. Rugosidade da superfície. Quanto menor a rugosidade, mais perfeita é a superfície, mais polida é a superfície. E por atributos. O que é um atributo? O atributo é aquele, você olha e diz assim, tá bom ou não tá bom? Tá bom ou não tá bom? É qualitativo. Atributo é por escolha. As características de qualidade podem ser avaliadas por relação sinal-ruído, a melhor medida. Então, analisar a média e a variância simultaneamente permite detectar integrações entre fatores de controle e fatores de ruído, chave para atingir essa robustez, e tem relação direta com a redução de custo, função perda, e redução da variabilidade. As características de qualidade podem ser avaliadas por resposta média, né? Permite estimar os efeitos principais dos fatores de controle e dos fatores de ruído sobre a resposta média. Permite comparar fatores de ruído. As características de qualidade podem ser avaliadas por perda média. Essa perda média nós estamos falando de custo por unidade. Então, avalia a redução unitária de custo decorrente do aumento da relação sinal-ruído. Características, tipo de atributo. Pode ser contagem, número de defeituosos, percentagem, rendimento ou percentagem de defeituosos, escala classificatória de 0 a 10, 1 a 5, enfim, ou por ppm, DPU, etc. Evitar atributos. Refletem sintomas ou efeitos finais, estando distante das causas básicas ou fatores de problema. Tendem a refletir o efeito de muitas interações. Então, sempre que possível, a gente foge de uma análise por atributo. Em sistemas típicos de atributos, uma alternativa pode ser a janela de operação, que daí você tem de tanto a tanto para aceitar. Por que a percentagem de defeitos não é uma medida eficiente na qualidade? Olha, porque se eu comparar esses casos aqui, todos eles têm 50% de defeito. Mas o comportamento é muito distante, certo? O primeiro tem um desvio da média muito grande, ele está muito fora. Aqui seria a média, ele está desviando para o limite inferior. Esse aqui, 50% de defeitos também, mas o que acontece? Muito pouca incidência em cima dos valores médios ou dos valores ideais, né? É uma curva muito aberta, ou seja, o meu sigma é muito alto. A gente falou disso nas análises da aula passada. E nesse caso aqui também, essa é mais apertada ainda, ou seja, a variabilidade é menor ainda, só que ele está com o centro desviado, com a média desviada do centro. Aí vem os tipos de característica, tipo menor, melhor. Exemplo, encolhimento, distorção, ruído. Em geral, refletem sintomas e não causas básicas. E começa aqui, a função perda. O L é o lost, né, a perda dele. Tá bom? Então, L igual a K, Y ao quadrado. Característica menor, melhor ainda, a perda está lá. E aí vem uma formulação matemática, eu não vou me ater muito a isso, senão a gente não sai daqui hoje. Mas quem tiver
interesse pode ir mais fundo em cima disso. Característica tipo maior, melhor. Ó, pressão de vazamento, resistência mecânica, enfim, existem um monte de elementos. Então, a função perda aqui, daí já é diferente. Ó. Eu já tenho, não é K vezes a resposta ao quadrado, é K vezes a inversa da resposta ao quadrado. Relação sinal-ruído, aí entram aqui as mesmas fórmulas, aqui também, ó. Tipo nominal melhor, que é essa média que a gente falou, que a gente citou ali no exemplo, tá? Então, estão aqui as relações. Nominal melhor é espessura de camada, voltagem de saída, diâmetro, enfim, esses, quanto mais a nominal, melhor. Tanto a variabilidade quanto a descentralização da média no processo contribuem para a perda média. Então, você tem essas relações. Ó. Desvio da média, está aqui o Y batendo. Então, eu tenho a minha curva, a boca de sino está desviada. Ela devia estar aqui e ela está ligeiramente desviada para o lado de cá. Essa é a relação sinal-ruído. De novo, toda a formulação. Características dessa nominal melhor. Eu tenho aqui, ó, o S, que é o desvio padrão da minha amostra, vai ser aquela diferença ao quadrado, dividido por N mais 1, aí eu tiro N menos 1 e tiro a raiz quadrada. N menos 1 por quê? Porque eu estou falando de amostra. Se eu estivesse falando da população, seria dividido por N. Sensibilidade. Caso a média aritmética das rodadas varie muito, mais de uma ordem de grandeza, pode-se usar a sensibilidade como medida alternativa da resposta média. E aí a sensibilidade é calculada a partir desta formulação. Ainda nas características nominal melhor, a tabela seguinte permite comparar média aritmética versus sensibilidade com a medida de posição. Então, a sensibilidade está aqui, a média está aqui, a variância e a relação sinal-ruído, aqui e aqui. Otimização em 2 etapas. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olha, essa é uma estratégia de otimização extremamente poderosa. Por isso, escolher uma característica tipo nominal melhor ou maior melhor, quando a gente for fazer isso. Então, o que é isso? Ó, eu tenho lá o alvo, estou atirando. Ó, a minha média está fora e a minha dispersão está muito grande. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir essa variabilidade, eu tenho que controlar essa variabilidade, eu tenho que deixá-la a níveis controláveis, vamos chamar assim. A partir daí, eu trabalho numa segunda etapa, que é centrar o processo. Então, primeiro eu trabalho a variabilidade, eu tiro todos os efeitos externos, né, faço com que ela varie o menos possível. Aí depois eu pego e trago esse cara para o centro. Uma segunda fase é, daí, ajustar o processo para que ele saia na medida expectada, esperada. Otimização em 2 etapas, aí você tem as formulações, aqui também, mostrando essa relação, nesse caso, por uma característica dinâmica, né? Então, o ruído causa desvios em relação à função ideal. Essa é a função dinâmica que a gente estava falando. O objetivo é encontrar a melhor combinação dos fatores de controle que tornem a mais próxima possível da ideal. Ou seja, eu tinha aquela variação toda, então eu estou tentando linearizá-lo, deixá-lo controlável e buscar sempre mais próximo da ideal. Ou seja, com menor erro associado. Então, prioridade para os tipos de características. Ó, característica dinâmica é a melhor a ser trabalhada. Segundo, janela de operação e nominal melhor. São as mais interessantes de se trabalhar. Depois, a maior melhor. A menor melhor não é tão boa, porque ela entra com muitos elementos negativos, e aí você pode falsear a influência de uma variável sobre a outra. E por atributos é extremamente fraca. Esforços devem ser feitos para identificar características de melhor tipo, somente utilizando os piores quando não tiver outra alternativa. Eu não tenho como avaliar de outra forma.